serviços, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está. Oh, meu Deus, não tem bom melhor do que a nossa vida estar na mão do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto, glorificando e agradecendo ao nosso Deus. Deixa eu aguardar mais os demais irmãos entrarem. Amém. Vamos iniciar. Antes de começar com orar, na verdade, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, que fica lá em 1 Samuel 7, 8, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Uma passagem que me veio à memória esta manhã, e eu disse, esse és tu, meu Deus. 7, versículo 8. Amém? Vamos ler juntos. É sempre bom. A palavra do Senhor diz que a gente precisa meditar na palavra dia e noite. Meditar não é só ler, é parar para refletir e refletir, para que entronize nas entranhas do nosso ser a palavra do nosso Deus. E a gente não esqueça de dia e de noite quem é o nosso Deus. Então, vamos retornar à nossa memória essa passagem. Diz assim: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Os filisteus estavam querendo atacar eles, um povo cruel, terrível, forte também. E aí no versículo 9 diz assim: Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrifício em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs em Mispa e Sem, e lhe clamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Eles estavam lutando contra um povo difícil, sem força, mas eles disseram: Nós temos um Deus. E foram em Samuel, profeta Samuel, e disseram: Samuel, ora ao nosso Deus. Samuel ofereceu sacrifícios e clamou. Enquanto ele clamava, o povo já estava recebendo a vitória. E o povo foi vitorioso. Os filisteus perderam. Por que eu quero retornar essa palavra essa manhã? Para dizer que esse mesmo Deus que estava ali naquele dia com aquele povo é o Deus de hoje. Então não cessem de clamar. Não cessem de oferecer o sacrifício. Qual o sacrifício? Nós. Nós somos o próprio sacrifício vivo. Jejue, ore, busque a Deus, mas nós precisamos ser um sacrifício vivo, temendo a Ele diariamente, perguntando: Senhor, Tu queres que eu faça isso? Tu queres que eu faça aquilo? Oh, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, essa roupa é boa? Essa forma que eu falo é conveniente ou não? Precisamos agir desse modo, porque somos criaturas do Senhor, é Ele que está no controle da nossa vida. Então precisamos sempre pedir a Deus a orientação. Lá no Salmos 32, 8 diz assim: o Deus que cuida de nós, Ele nos orienta, Ele nos aconselha e mostra o caminho que nós devemos andar. Que Deus, hein? Amém? Com essa palavra agora vamos clamar ao nosso Deus, agradecendo por este domingo, agradecendo pela semana que ficou para trás e mais uma semana que iniciará.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que sejamos usados como instrumentos de Deus, para a honra e a glória dele. Amém. Senhor, meu Deus, estamos aqui esta manhã, clamando, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, não seríamos praticamente nada. Não seríamos nada, não teríamos nada. Mas, meu Deus, te agradecemos aqui não pelo que o Senhor nos dá, mas por quem tu és. Tu és maravilhoso. Tu és, meu Deus, um Pai que cuida, mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando muitas vezes pensamos em fazer as nossas próprias vontades. Mas o Senhor está sempre ali com aquela paciência, aquele amor, cuidando de nós, para que a gente não perca de viver contigo uma vida incrível, uma vida eterna, meu Deus. Amém. Nesta manhã, meu Deus, queremos render louvores de gratidão. Gratidão porque mais um dia hoje acordamos respirando. Ao abrir os nossos olhos, podemos continuar enxergando e glorificar, porque o Senhor continua cuidando de nós, meu Deus. Abençoa esta igreja. Abençoa o povo, os teus filhos que estão aqui, meu Deus, reunidos neste lugar, para render gratidão a ti. Abençoa, meu Deus, aqueles que não tiveram força de vir, mas dá força a eles essa manhã, uma força que vinha do alto, meu Deus, para que eles vinham correndo, meu Deus, com os pés como os da costa, vinham correndo, meu Deus, ao teu encontro, meu Deus, ouvir a tua palavra, e em comunhão com nós, irmãos, em Cristo, um dos outros, meu Deus, glorificar a ti, meu Deus. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, meu Deus, por alguma enfermidade, meu Deus, sem força para continuar lutando. Repreende o mal nesta manhã, em nome de Jesus. Nós precisamos sempre orar, repreendendo o mal, porque o mal está ao nosso redor, mas a tua palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, Senhor. Obrigada porque o Senhor, o teu Espírito está em nós, nos guiando, nos mostrando como batalhar, como, meu Deus, comandar neste mundo tão tenebroso. Mas estamos contigo. Como ali o povo de Israel, diante dos filisteus, estavam, meu Deus, com uma dificuldade, com medo, mas eles creram, meu Deus, em ti, no Deus, meu Deus, que guerreia por nós, que peleja por nós. Um Deus, meu Deus, nós temos um Deus que controla tudo. Um Deus, meu Deus, que está conosco. Não estamos só, meu Deus. Precisamos sempre lembrar disso. Então, coloca dentro de nós a sede, a vontade, o amor, o temor de te buscar diariamente, meu Deus, sem cessar, acordar de dia, de madrugada, para te louvar, para te engrandecer, seja a hora que for, seja o tempo que for, custe o que custar, que possamos, meu Deus, te buscar enquanto ainda há tempo, que possamos bater a porta enquanto ainda há tempo, porque o Senhor disse que está, meu Deus, pronto a nos receber. Louvado seja o teu nome. Abençoa o teu povo nesta manhã, meu Deus. Abençoa cada momento que teremos esta manhã, meu Deus, o batismo com os meninos, meu Deus. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Louvamos e te agradecemos por tudo, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus está aqui. Vamos hoje cultuar de uma forma diferente, com alegria em nosso ser. Alegremos quando vier à casa do Senhor. Alegrei-vos. Então, vamos louvar. Vamos ficar de pé para começar louvando e eu chamo o grupo de louvor. Vamos louvar mesmo, meus irmãos. Vamos agradecer. Nós estamos vivos. Há países, lugares que as pessoas queriam estar aqui reunidos em irmãos e não podem pela perseguição. Mas nós estamos aqui vivos para render glorificar ao nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, como nossa irmã Aline falou. Estamos vivos, né? O Senhor está aqui em nosso meio. Amém? Louvado seja o seu nome. O Senhor, Ele nos conhece. Conhece a nossa voz, sabe quem cada um de nós somos. Ele ouve a voz do sincero adorador. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim
a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz. Ele ouve nossas orações, meu irmão. Ele ouve o nosso clamor. Aleluia, Jesus. No seu altar para servir. Aleluia, Jesus. Atende o nosso clamor, Senhor. Atende o nosso clamor nessa manhã, Jesus. Queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Ofertar ao Senhor nossas vidas, Senhor. Entregar a Ti, Senhor Deus, o devido, Senhor. Me derramar os Teus planos, cumprir. Que Tu possas achar em nós, Senhor. Que possas achar uma voz que agrade o Teu coração, Jesus, os Teus ouvidos. Que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e que enche o Teu coração, Senhor. Queremos ser reconhecidos, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, conhece. Glórias a Deus. Ouve a voz sincera. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Pois Tu me separaste, Jesus, para a Tua obra, Jesus, para o Teu serviço, Senhor, para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A igreja pode tomar assento, meus irmãos. Vamos louvar mais uma canção que diz: quando eu chorar. Quando o Senhor, nós clamamos ao Senhor, irmãos, quando nós choramos na presença do Senhor, Deus, Ele ouve sim a sua igreja. Amém, Jesus.
Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas sua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, Faça dessa canção a tua oração nessa manhã, meu irmão. tão Vamos falar isso ao Senhor. difícil pra mim. Ouve o nosso clamor, Jesus. Deus, meu Deus, Muitos muitos me Senhor, perguntam onde tu estás dentro de mim. dentro de mim. Minha alma se abateu, Mas a tua mão, Senhor Deus. mas sua mão tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Pode chorar, vou me lembrar que até aqui a mão do Senhor, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, eu te adorarei, com toda a minha vida, eu te louvarei, eu te adorarei. Eu louvarei, pois ainda louvarei, eu louvarei. Louvarei teu nome, Senhor. louvado seja o teu nome. Meus irmãos, vamos cantar uma canção agora. Essa canção é a canção Rude Cruz. Hoje eu acordei. Geralmente eu levo o celular para o banheiro para ficar cantando. Aí eu fui tomar banho. E eu me lembrei dessa canção, botei essa canção para... O seu Geraldo tá ali rindo. Que é costume já. E eu fiquei ouvindo essa canção hoje, irmãos, cantando, e eu comentei com alguns irmãos aqui pela manhã. Ontem nós estava no IALT, numa aula, ministrada pelo pastor Arthur. Irmãos, ontem o Wanderson estava também à tarde. Olha, não tem coisa melhor do que você aprender a palavra de Deus, não. Porque o pastor estava explicando algumas coisas sobre a ressurreição, a morte de Jesus, falando sobre a pessoa de Jesus. Eu estava ouvindo essa canção e me lembrando da aula ontem. Meu irmão, é muito amor, irmãos. É muito amor porque aquilo que Deus fez por nós
É por isso que João disse que Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele não conseguia nem dizer a forma, colocar em palavra a forma como o Senhor nos amou. Irmãos, essa canção, ela, a mensagem dela, a letra dela, a mensagem dela, ela é muito forte, né? E à medida que eu fui ouvindo a letra da canção, eu comecei a perceber um pouquinho do como o autor, ele entendeu a mensagem da cruz, irmãos. E eu cantava essa canção e me lembrava, Senhor, eu acho que hoje, eu não, antes, né, antes, e quando eu falo antes, irmãos, não é, porque está na época, não tem nada a ver, é pelo quanto eu tenho aprendido do Senhor, né, a palavra de Deus, ministrada pelo pastor Arthur, como hoje eu estou, assim, disposto a morrer pelo Evangelho. Não é, Wallace, mas quer dizer que antes não estava, irmãos, sendo bem sincero a você, eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente está disposto a muita coisa pelo Senhor, mas quando chega na hora da verdade, a gente dá para trás, né? Quantos de nós que estamos aqui nessa manhã, se entrasse alguém aí e disse assim, ou você nega o Senhor, né, ou então você vai morrer. Quantos de nós estaremos dispostos a dizer, pode efetuar aí a sentença, eu vou morrer, né? Pode efetuar a sentença. E a mensagem da cruz, ela produz isso em nós. Ela produz em nós uma certeza de que nossa vida não se resume a isso aqui, irmãos. Paulo disse que se a gente for colocar nossas esperanças aqui nesse mundo, nós somos o mais miserável dos homens. E essa canção, ela fala um pouco sobre isso. Então, vamos louvar ao Senhor essa canção, Rude Cruz. Se erigiu, dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, meu amor levarei eu também a minha cruz, é por uma coroa. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei também a
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele doar uma parte da glória de Deus. Uma mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um trecho da palavra do Senhor. Hoje eu iria falar sobre Daniel, mas o Espírito Santo me orientou, tem me orientado a falar sobre outro texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Texto esse que diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Há dois momentos nesse texto, dois instantes, né? Dois momentos diferentes. Primeiro é quando o apóstolo Paulo roga a Timóteo que ele seja um obreiro aprovado. Como? Que ele pregue a palavra, que ele inste em tempo e fora de tempo. Algumas traduções dizem assim: quer seja oportuno, quer não. Ou seja, mesmo quando ele estiver sendo taxado de inoportuno, ele deve pregar. Exortar com toda a longanimidade, a paciência, mas também com toda a doutrina. Esse é o primeiro momento, mas eu não queria me centrar nisto, porque esta é a tarefa que Deus coloca para todos aqueles que querem segui-lo. Todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus, em última análise, têm esta incumbência. Em todos eles.
Não é somente Timóteo, mas você que está aí, que conhece a palavra, você também tem esta incumbência. Isso não é para o pastor, isso é para todos. Então, nós que sabemos disso, nós precisamos fazer o que está escrito. Nós precisamos obedecer. Não é? O grande problema hoje não é outra coisa senão a obediência. Esse primeiro ponto é um ponto que, por hora, eu não queria trabalhar ele, porque, para mim, isso é ponto pacífico. Todos nós devemos fazer isso, sempre. Nós devemos pregar a palavra, insistir, exortar. Nós devemos ter um compromisso com a palavra. O outro momento desse texto é aquele que está no versículo 3 em diante. Porque ali Paulo está fazendo uma descrição, ele está descrevendo o que viria. Paulo está fazendo uma descrição, e quando a Bíblia descreve a realidade, nós devemos prestar atenção, porque às vezes nós não olhamos a realidade como ela é, olhamos a realidade como queremos que ela seja. Não é isso que tem confundido muita gente? É tratar a realidade como ilusão. Como assim? Pensando que aquilo que eu quero que a realidade seja, se torne de fato a realidade. Uma coisa é o que eu quero, é o que eu anelo, é o que eu desejo. Outra coisa é o que é. Às vezes coincide, às vezes não. Mas nesse texto, Paulo descreve o que viria. E ele diz que virá o tempo, segundo o versículo 3, do capítulo 4 de 2 Timóteo, em que os homens não sofrerão a sã doutrina. Não a suportarão. Não a suportarão. Veja, isso é muito significativo. Ele não está falando aqui de satanistas, necessariamente. Ele não está falando de pessoas que querem matar os cristãos. Ele não está falando de outras coisas hediondas. Ele está falando aqui, meu querido, minha querida, de pessoas que não suportariam a sã doutrina. Ou seja, não vão suportar aquilo que é pregado. Ou seja, a palavra que é pregada é a palavra da doutrina. Não suportar a sã doutrina significa que a doutrina será insuportável. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que haverá pessoas, não é? E ele não restringe essas pessoas a um determinado nicho, ele está dizendo que os homens, de um modo geral, não suportarão a sã doutrina. Isso é importante, veja. E como ele fala, do jeito que ele fala, ele está dizendo, ao que tudo indica, que será a maioria. Não são algumas pessoas em uma igreja, mas são a maioria, ou é a maioria dos homens. Preste bastante atenção. Que não suportará a doutrina. Ora, se você não suporta algo, você aborrece. Aborrecer é um eufemismo para odiar. Quem aborrece algo, na verdade, quem aborrece algo, na verdade, odeia aquilo. Então, vai chegar o tempo, o Paulo disse a Timóteo que chegaria o tempo em que os homens, se não suportam a sã doutrina,
Então aborrece. Se aborrecem, a odeiam. Então os homens odiariam a sã doutrina. Eu posso inferir tudo isso daqui. Não suportar não é simplesmente não querer ouvir, mas também significa e pode significar combater. Combater a doutrina. Combater a verdade. Combater a palavra. Não suportar significa levantar-se contra. Não suportar a doutrina significa pelejar, fazer guerra. Veja, você se levanta contra aquilo que você não suporta. Aquilo que você não suporta se torna por você odiado. Então você vai fazer de tudo para que aquilo que você não suporta cesse, acabe. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja sempre vai levar a palavra àqueles locais que não querem ouvir. E isso é uma coisa que os crentes hoje esqueceram, porque eles acham que as pessoas querem, anelam pela palavra. É um ledo engano. As pessoas odeiam a palavra. Elas odeiam tanto que elas caricaturizam os que defendem a palavra. Então, pastor é ladrão. Mas isso é uma caricatura que existe a partir de pessoas que aborrecem a sã doutrina. Igreja é um lugar de fanáticos. É outra caricatura. Igreja é um local de iletrados loucos, de pessoas que não amam. Curiosamente, o mundo que mais odeia, a realidade do mundo hoje é a do ódio, é a do desamor. Desamor é a porta para o ódio, viu? A realidade do mundo faz com que nós, que estamos falando da sã doutrina, sejamos considerados como propagadores do ódio. Quando eu digo que Deus aborrece o mal, e o mal que Deus aborrece está na vida de um indivíduo, a pessoa que está do lado de lá e que não suporta a sã doutrina, ela diz que eu odeio o indivíduo. E ela ama o indivíduo. Quando é mentira os dois. Nem ela ama o indivíduo, nem eu o odeio. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Veja, se não suportam a sã doutrina, o que é que elas vão fazer? É o que o texto está dizendo. Tendo comichão nos ouvidos, ou seja, não consegue nem ouvir a palavra. Elas vão fazer o quê? Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias, o quê? Concupiscências. Ou seja, essas pessoas elas vão cercar de falsos mestres, que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Essas pessoas serão consideradas o quê? Verdadeiras. E aqueles que pregarem a sã doutrina serão considerados o quê? Falsos. Odiosos. Aqueles que iludem serão considerados defraudadores da palavra. Serão considerados homens e mulheres vis e, obviamente, que serão perseguidos. Veja que, quando nós falamos desse ponto, nós estamos chamando a atenção para algo que Paulo já previra e falara a Timóteo há 2000 anos. Os homens não suportariam a sã doutrina.
cercando-se de falsos mestres, esses homens que não suportam a sã doutrina, eles não podem ouvir a palavra, eles não podem ouvir a Bíblia, eles não podem ouvir a Escritura Sagrada, claro, porque na Escritura há a verdade, na Escritura há o que Deus quer, não o que o homem quer. Então eles, obviamente, substituirão a Bíblia por outra coisa. Ora, se a sã doutrina provém da Bíblia e os homens não suportarão a sã doutrina, então eles não suportarão a Bíblia. É por isso que quando nós falamos da Bíblia e colocamos um exemplo do mundo, as pessoas, elas atacam, agridem, porque elas afirmam que isto, não é? Por exemplo, se nós dizemos hoje que o homossexualismo é um pecado que afronta a Deus, conforme está escrito na Bíblia, imediatamente nos acusam de odiar o homossexual. E as pessoas que nos acusam auto-intitulam-se de amorosas, elas amam os homossexuais. Quando não é verdade, nem elas amam os homossexuais, certo? Nem nós, nem eu particularmente, quando eu falo isso, nem nós odiamos. Agora, andar junto e, por exemplo, ir para farras e festas, não significa amor. Os traficantes fazem isso. Todos juntos. Eles se amam? Hã? Se um for pego, ele não denuncia os outros, não? Para diminuir a pena? Você acha que eles se amam? Amor reduziu-se à balada, à festa, a congratulações efêmeras. A isto se reduziu o amor? Veja, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui fazendo algo que poucas pessoas fazem. As igrejas sérias fazem, que é trazer a mensagem bíblica, a sã doutrina. E eu estou fazendo isso porque eu odeio as pessoas, porque eu odeio o próximo. Ou o que está acontecendo é o que Paulo predisse no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo. O que é que Paulo disse no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Ou seja, aquelas pessoas que falam, por exemplo, que não, Deus não se importa mais com isso. Veja, Deus não quer saber mais disso. Deus quer ver somente o estado de amor. Veja só, isto é a verdade, ou a verdade é o que a palavra de Deus diz? E a palavra diz por amor. Porque o desamor consiste em eu olhar o erro e bater palmas. Aí consiste o desamor. Em eu olhar o erro e sorrir. Ou incentivar quando uma pessoa erra e continua errando. E eu não estou falando aqui de moralismo, viu? Ah, pastor, mas tem igrejas que são moralistas que pedem... Veja, eu já soube até de que há uma menina que nasceu com duas cabeças, cada um falava uma língua. Então, meu irmão, olha, o que há no mundo... Ah, porque há, entendeu? Ah, eu não quero...
o que há no mundo, eu estou falando do que eu estou dizendo de acordo com a sã doutrina. A sã doutrina requer que nós nos voltemos à verdade. Uma fábula aqui, Paulo está usando de modo figurado para ilustrar qualquer tipo de doutrina que vá de encontro ou substitua a bíblica. Então, a fábula aqui, Paulo está usando, apesar de ser uma figura, toda uma figura, mas ele está usando também figuradamente. Ele está dizendo aqui que a fábula é uma historinha inventada, uma historinha qualquer, que substitui a sã doutrina. E é isso que os homens irão buscar. Os homens irão buscar a fábula do falso amor. Você sabe como é a fábula do falso amor? É assim, nós olhamos as pessoas nos estados mais deploráveis, homens vestidos de mulher no estado deplorável, não é um estado deplorável? É. No estado deplorável, e nós vamos dizer assim, mas eu te amo, nós temos que amar, e vem com esta conversa, como se o que a Bíblia dissesse, e o que eu defendo que a Bíblia diz, fosse o mais puro sinônimo de desamor e ódio. Enquanto que o que ela faz e diz, que é fábula, fosse, na verdade, a verdade. Ou seja, a fábula se torna a verdade e a verdade se torna a fábula. Esta inversão acontece hoje como nunca. E é por isso que eu posso dizer que quando Paulo diz, porque virá o tempo, no versículo 3, esse tempo chegou. Chegou esse tempo. É claro que Paulo está alertando Timóteo para que já nos seus dias ele ficasse alerta. Mas preditivamente não há nenhum tempo que se encaixe tão bem com aquilo que Paulo predissera do que o nosso tempo hoje. O nosso tempo hoje é um tempo de inversão. Verdade se torna erro, erro se torna verdade, amor se torna ódio, ódio se torna amor. Fábula se torna algo concreto. E o que é concreto se torna fábula. O amargo se torna doce. E o doce se torna amargo. É o que nós temos vivido hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouvir, se você percebe, presta atenção, um professor, um mestre, um líder, que vem substituir o que a Bíblia diz, por outra coisa qualquer, em nome do que quer que seja, este é um líder segundo o coração dos homens. E é por isso que Paulo termina esse texto dizendo a Timóteo, suporte. Suporte. Cumpre o teu ministério. Suporte as aflições. Não é fácil, viu? Você estar falando a verdade e ser acusado de promover o ódio. Você estar amando e sendo chamado de mentiroso. Você está apontando o caminho e dizendo, ali claramente é um abismo. E as pessoas caminhando ao abismo e dizendo, você é louco, você é doido. Meu Deus, você não está vendo o abismo, não. Que abismo que nada, você é doido, é louco. Não é fácil. Mas suporte as aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê este espírito que se alinha à sua vontade. Feche seus olhos onde você estiver, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
glorificado seja teu nome, Senhor. Meu Deus, eu te louvo, te agradeço, te exalto. Peço a tua bênção, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, abençoe as nossas vidas. Abençoe, meu Pai, eu te peço, cada um daqueles que estão vendo e ouvindo esta mensagem, esse culto. Livra-nos do mal, leva-nos em paz para os nossos lares. Meu Deus, nós que estamos aqui, e abençoa os lares daqueles que estão acompanhando este culto. Nós te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para domingo, às 10 horas da manhã, estar aqui conosco, na Igreja Evangélica Aliança, Rua Odom Rodrigues de Moraes Rego, número 20, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco. Bem próximo ao Apvida da Caxangá. Você vindo aqui, quase por trás aqui do Apvida, ao lado do Apvida, nós nos encontramos domingo às 10 horas da manhã. Esperamos você para o nosso culto dominical, tá certo? Nesse domingo nós teremos ceia, você é nosso convidado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E não se esqueça, toda quarta, às 19h30, o nosso culto aqui. Nós estamos transmitindo às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 horas da manhã, você e sua família são nossos convidados. Deus abençoe a você, sua casa, em nome de Jesus.